bicarbonato e a água da neutralização. Percebam aqui, essa neutralização é o que a gente chama de neutralização parcial. Porque eu não neutralizei completamente o ácido carbônico. Um próton dele ainda existe aqui, ó. Então, isso é uma neutralização parcial. Logo, esse sal que foi formado, ele é um sal que possui um hidrogênio ionizável. Logo, ele é um sal que a gente chama de sal ácido. Ok? E o sal ácido ele vai gerar alterações de pH e a gente vai ver isso logo, logo. Mas, vamos para uma hipótese 2. A hipótese em que eu estou neutralizando completamente o ácido carbônico, usando 2 mols da base. Nesse caso, eu tenho 2 mols de prótons sendo neutralizados por 2 mols da hidroxila. E aí a neutralização passa a ser completa. Nesse caso, o sal que eu vou produzir vai ser o carbonato de sódio e 2 moléculas de água. Gerei outro tipo de sal, porque essa foi uma neutralização total ou completa. E esse sal, do ponto de vista da química inorgânica, ele é chamado de sal neutro. Porque ele veio de uma neutralização total ou completa. Porém, esse sal neutro, ele também tem a capacidade de alterar o pH. A gente vai entender isso já já. Certo? Então, uma revisão rápida. Aí vocês podem até perguntar, professor, eu vi que tem sal neutro, eu vi que tem sal ácido. Existe o sal básico? Existe. Existe o sal básico. Só que a gente não estuda eles, não. Porque eles são muito raros. Eles quase não existem comercialmente. Então, o sal básico, eu vou dar um exemplo aqui. O sal básico mais conhecido é o nitrato básico de bismuto. É o BiOH, nitrato BI3+, OHNO3. Menos nitrato básico de bismuto, O2 é aqui. Pronto. Isso aqui é um exemplo de sal básico. Como eu falei, eles são muito raros. O único comercialmente disponível é esse reagente aqui, é o nitrato básico de bismuto. É um sal de bismuto. O principal íon desse sal é o bismuto, né? E ele é básico porque tem um hidroxila na sua composição, né? A exemplo do sal ácido, que tem um hidrogênio ionizável em sua composição. Então, é muito fácil identificar sais ácidos, porque sempre ele vai ter hidrogênios ionizáveis, e também é muito fácil identificar um sal básico, porque ele sempre vai ter uma hidroxila dissociável. Né? Sais neutros, eles não possuem nem hidrogênio, nem hidroxila, ok? Pronto, uma vez que vocês já sabem quais são os tipos de sais, vamos voltar lá para os slides. Então, eu falei que, a depender da neutralização, a gente tem diferentes tipos de sais. Aí a gente vai se deparar agora com algumas situações. Se eu faço uma neutralização entre um ácido forte e uma base forte, eu vou gerar um sal. E esse sal, ele não vai produzir hidrólise. E já já eu explico o porquê disso. Porém, se eu fizer uma neutralização entre um ácido fraco e uma base forte, ou entre um ácido forte e uma base fraca, ou entre um ácido fraco e uma base fraca, os sais produzidos nessas neutralizações, todos produzirão o fenômeno da hidrólise. Ok?
Então, a regra é essa. Se você tem eletrólitos fortes reagindo, ou seja, ácido forte, base forte, o sal não vai produzir hidrólise. O sal resultante dessa neutralização não produz hidrólise. Porém, se você tem pelo menos uma espécie fraca, um eletrólito fraco reagindo, seja um ácido fraco ou seja uma base fraca, ou até ambos, tanto o ácido fraco quanto a base fraca reagindo, o sal gerado nessa neutralização vai produzir o fenômeno da hidrólise. Então, essa é a regrinha, certo? Agora, vamos entender o porquê disso. O porquê disso é devido a outra regra. Vamos lá. Vamos para a hipótese 1. Eu estou colocando para reagir um ácido forte, por exemplo, ácido clorídrico, com a base forte também, por exemplo, o hidróxido de sódio. Reação clássica. Quando essa neutralização ocorre, eu vou gerar como sal NaCl e também vou produzir água. Então, NaCl, ele é um sal neutro. Porém, é o seguinte, o NaCl, ele vem do HCl, que é um ácido forte. E também vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte. Então, por regra, se você tem um ácido clorídrico, que é um eletrólito forte, quando ele dissociar, quando ele ionizar, para ele liberar o próton e o cloreto, se o HCl é um ácido forte, a gente viu isso na aula de tampão, a base conjugada dele, que no caso é o cloreto, ela tem características de fraca. Em relação a quê? Em relação à molécula de água. Porque a molécula de água é uma espécie que é anfótera, né? Ela pode ser um ácido ou uma base. E se a gente tem o hidróxido de sódio e ele dissocia em Na+ e OH-, o que acontece? Eu tenho uma base forte, mas que vai produzir um ácido fraco, como não é contraído, como um par conjugado, né? Mas é um ácido fraco, no caso, em relação a quem? Em relação à água, ok? Então, sempre percebam, sempre que a gente tem um eletrólito forte, seja um ácido ou uma base, o par conjugado dele vai ser fraco. Fraco em relação à água, certo? Agora eu vou explicar a outra hipótese, depois eu volto para cá. Na hipótese 2, eu estou colocando para reagir o ácido acético com o hidróxido de sódio. Isso vai produzir como sal, acetato de sódio e água. Só que o ácido acético, a gente sabe que ele é um ácido fraco. Logo, quando ele ionizar, ele vai liberar o próton e o acetato. Então, a base conjugada dele, se ele é um ácido fraco, a sua base conjugada é uma base forte. Forte em relação a quem? Em relação à água. Eu não posso dizer que o acetato é forte tanto quanto o hidróxido de sódio, por exemplo, que é uma espécie originalmente forte, né? Não posso fazer essa comparação. Eu sempre faço essa comparação com a água. E se eu tenho hidróxido de sódio, é exemplo do que aconteceu no exemplo anterior, eu tenho novamente uma base forte e um ácido conjugado fraco em relação
água. Ok? E aí vem a seguinte situação. O que é uma base forte? O que é um ácido forte? Então, ácido forte a gente já aprendeu, logo na primeira aula de equilíbrio ácido-base, é aquele que tem tendência em doar, uma tendência muito grande em doar próton. É um ácido forte. E a base forte? A base é aquela espécie química que tem tendência muito grande em receber próton. Que essa é a lógica da reação ácido-base, né? Seguindo o conceito de Bronsted-Lowry, doação de prótons ou recebimento de prótons. Então, se um ácido é forte, ele tem uma tendência muito grande em doar prótons. Se uma base é forte, ela tem uma tendência muito grande em receber prótons. E a água? A gente viu que a água ela é anfótera. Ela pode doar ou ela pode receber prótons. Porém, vamos lá, construir a hidrólise agora. Porém, se eu tenho uma molécula de água e essa molécula de água se depara com um sal, por exemplo, o acetato de sódio, o que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno que a gente conhece como hidrólise. Por quê? Porque a gente viu que o acetato de sódio, ele é um sal, e quando ele dissocia, ele libera o cátion sódio e o ânion acetato. A gente viu que o cátion sódio, ele é um ácido fraco em relação à água, e a gente viu que o acetato, ele é uma base forte em relação à água. Então, se o acetato é uma base forte em relação à água, o que vai acontecer? Vai acontecer que, quando o acetato se deparar com a molécula de água, o acetato, por ser uma base forte em relação à água, ele vai querer prótons de qualquer jeito. E aí, de quem ele vai tirar esses prótons? Da água. Então, ele vai pegar a molécula de água, tá aqui, ó, a molécula de água, um oxigênio, 2 hidrogênios, e ele vai atuar aqui em uma dessas ligações e vai clivar essa ligação. Quando ele fizer isso, vai sair o próton, que vai ser captado pelo acetato, e a água vai sair como uma hidroxila. Então, isso é o que a gente chama de hidrólise. Quebrou a molécula de água, né? E aí, quando o acetato ele hidrolisa a molécula de água e capta o próton, ele converte-se no ácido acético. E quando a molécula de água sofre a hidrólise, ela converte-se na hidroxila. E aí, finalmente, nós temos a reação de hidrólise. E o que é que a gente pode perceber nessa reação? Que é uma hidrólise alcalina. Por quê? Porque ela libera base, então ela vai elevar o pH do meio. Então, se você pega uma solução aquosa de acetato de sódio, desse sal, essa solução, se você medir o pH, ela vai ser um pH acima de 7, vai ser um pH alcalino, por conta do fenômeno da hidrólise que está ocorrendo ali. Ok? Agora vamos voltar lá para hipótese 1. Na hipótese 1, eu mostrei para vocês que o ácido clorídrico com hidroxódio reage e forma NaCl. Só que o NaCl ele é um sal que, quando ele dissocia, ele vai liberar sódio e cloreto. E eu já vi que tanto sódio quanto cloreto
são eletrólitos fracos em relação à água. O sódio, ele é um ácido fraco em relação à água, e o cloreto, ele é uma base fraca em relação à água. Então, se é um ácido fraco, o sódio é um ácido fraco, ele não vai protonar a água, porque ele não tende a doar prótons para a água. E se o cloreto, ele é uma base fraca, ele também não vai tender a roubar prótons da água, né? A exemplo do que aconteceu com acetato. Então, se eu tenho uma reação ácido-base, em que o ácido é forte, a base é forte, eu vou gerar um sal neutro, que no final do processo, ele não vai produzir hidrólise. Sempre é isso que vai acontecer. Porque o sal gerado, o sal neutro gerado, gera íons que têm natureza fraca em relação à água. Então, são íons que não tendem a roubar prótons da água, nem tendem a doar prótons para a água. Então, são íons que não vão alterar em nada a molécula de água. Se não vão alterar em nada a molécula de água, o pH do meio de uma solução desses sais, por exemplo, não vai ser alterado. Então, se você tem uma solução salina, uma solução aquosa salina de NaCl, o pH, teoricamente, será 7, porque o NaCl não altera o pH do meio. Entenderam? Agora vamos para a terceira hipótese. A terceira hipótese é uma reação, por exemplo, entre o ácido clorídrico, que é forte, e a amônia, que é uma base fraca. E nessa terceira hipótese eu vou gerar um sal, que é o cloreto de amônio. O que é que a gente sabe disso aí? A gente sabe que esse sal, o cloreto de amônio, se eu coloco ele em água, se eu fizer uma solução aquosa de cloreto de amônio, ele vai dissociar, gerar o cátion amônio e o ânion cloreto. E aí eu sei que o cátion amônio e o ânion cloreto, eles têm características, né? O ânion cloreto, ele veio de quem? Ele veio do ácido clorídrico, que é forte. Logo, se o ânion cloreto veio do ácido clorídrico, que é forte, logo, ele é uma base fraca em relação à água. Então, o ânion cloreto não vai alterar em nada a vida da molécula de água. Não vai gerar nenhuma alteração na molécula de água. O ânion cloreto. Porém, o ânion amônio, o cátion amônio, né, ele vem da amônia, que a gente sabe que é uma base fraca originalmente. Logo, o cátion amônio vai ser um ácido conjugado forte, né? Porque é o inverso, né? Se eu tenho uma base fraca e origina um ácido conjugado, esse ácido conjugado será forte. Se eu tenho um ácido forte e origina uma base conjugada, essa base conjugada será fraca. Essa é a regrinha, né? Bem, então, o cloreto de amônio, né? Esse sal de cloreto de amônio, o cloreto não vai interferir em nada na molécula de água, mas o cátion amônio vai, né? O cátion amônio, ele é um ácido forte em relação à molécula de água. Então, diante disso, quando o cátion amônio se deparar com a molécula de água, o que vai acontecer? Se ele é um ácido forte em relação à água, ele vai doar um próton para a água. E quando a água capta esse próton, ela vai se converter no hidrônio, né? E quando o amônio perde esse próton para a água, ele vai se converter na amônia. E aí eu tenho mais uma reação de hidrólise. Ah, professor, nesse caso a molécula de água ela não foi clivada, não. A molécula de água, ela não teve ligação clivada nesse processo. A molécula de água, ela recebeu um próton
né, do amônio, e aí usou um desses pares eletrônicos para fazer a ligação e originar o hidrônio. Eu gerei uma ligação nova na molécula de água, na verdade, né? Então, é por isso que hoje em dia o termo hidrólise tem muitos químicos discutindo se é o termo exatamente correto para explicar esse fenômeno. Porque o termo hidrólise ele está mais associado à quebra da molécula de água. Mas a gente vê que a hidrólise ela também ocorre não quebrando a molécula de água, mas sim adicionando uma ligação nova na molécula de água. Certo? Mas também, mesmo adicionando essa molécula de água, adicionando essa ligação nova na molécula de água, ainda assim, esse processo é conhecido hoje na química como hidrólise, certo? Então, só fiquem atentos, porque a hidrólise não é somente a quebra de uma ligação da molécula de água, ela também pode representar a formação de uma nova ligação da molécula de água, e a hidrólise sempre está sendo produzida por sais, certo? Existem algumas outras substâncias que promovem hidrólise, mas que a gente não estuda em analítica, ok? Porque analítica, o foco de analítica são meios aquosos, mas a hidrólise também pode acontecer em outros sistemas. Vocês vão aprender hidrólise lá com a professora Edgênia, por exemplo, lá na química orgânica. Então, o conceito de hidrólise da química orgânica é diferente do conceito de hidrólise da química analítica, certo? Então, a hidrólise da química analítica, ela é um fenômeno produzido por sais que tendem a produzir alteração de pH no meio aquoso, ok? E essa hidrólise, no final do processo, por liberar cátion e hidrônio, né, que a gente representa também simplesmente por H+, vai alterar o pH, ou seja, vai reduzir o pH, porque é uma hidrólise ácida. Certo? E aí vem uma coisa que às vezes eu coloco em prova e muita gente cai. Eu coloco lá na prova certo ou errado, né? Aí eu digo, o acetato de sódio, ele gera uma hidrólise alcalina, logo, ele é um sal básico. Verdadeiro ou falso? Aí muita gente diz, hidrólise do acetato de sódio, acetato mais água, aí gera o ácido acético, vai liberar hidroxila, a hidrólise realmente é alcalina, então é verdadeiro. Só que é falso, né? Porque o acetato de sódio, originalmente, ele é um sal neutro. Ele não é um sal básico. Aí a pegadinha está aqui. Ele é um sal neutro que gera uma hidrólise básica. A hidrólise gerada desse sal é básica, mas o sal é neutro. Entenderam? Cuidado com essas pegadinhas. Eu adoro essas pegadinhas em prova. O cloreto de amônio. Ele é um sal que gera hidrólise ácida, logo, ele é um sal ácido. Verdadeiro ou falso? A galera diz, é verdadeiro, porque o NH4 mais água, ele doa um próton para a água e vira NH3, e a água que recebe o próton vira H3 ou mais, logo a hidrólise é ácida. Então, ele é um sal ácido, tá certo? Tá errado. Ele é um sal neutro, certo? Que gera uma hidrólise ácida. Então, cuidado com essas pegadinhas, ok? E como é que a gente calcula pH de sais que promovem hidrólise? Né? Eu já pulei vários slides, viu, gente? Já expliquei muitos slides aqui. Vocês vão ver, quando você pegar esse conteúdo, tudo que eu expliquei já está aqui. Né? A gente já viu a parte da teoria, agora vamos ver um pouco de cálculo, né? Então, como é que a gente faz para calcular pH de uma solução, de um sal, que gera hidrólise, que promove hidrólise, né? Existem as fórmulas.
As fórmulas, elas dá para deduzir, só que a dedução dessas fórmulas não é uma dedução tão simples, né? Eu tenho que demanda um tempo para eu explicar a vocês a dedução da fórmula inteira. Então, eu sugiro que vocês realmente decorem a fórmula, que é mais fácil decorar a fórmula do que deduzir a fórmula. Certo? Então, a hidrólise a gente já viu, pode ser ácida ou básica. Se a hidrólise for ácida, a fórmula é uma. Se a hidrólise for básica, a fórmula é outra. E aí você tem que decorar as duas fórmulas, certo? E aí aqui está o exemplo da hidrólise do acetato com água. A gente sabe que é uma hidrólise alcalina, logo, se a hidrólise é alcalina, ela libera hidroxila. Então, a fórmula que a gente vai usar é a fórmula para calcular a quantidade, a concentração dessa hidroxila no meio após a hidrólise. Então, é a raiz da constante da água, que tem um valor tabelado de 1 vezes 10 a menos 14, que multiplica a concentração do sal dividido pela constante do ácido que é produzido na hidrólise. Ok? E se a hidrólise for ácida? Nesse caso aqui é exemplo da hidrólise do amônio. Amônio com água gera amônia e H+, ou H3O+. Então, se a hidrólise é ácida, eu produzo H3O+, então eu tenho que calcular a concentração de H3O+ da hidrólise. Então, essa concentração é igual à fórmula anterior, só muda 2 termos, né? Na verdade, um termo só, né? Então, a concentração de H+ é raiz de KW, que é 1 vezes 10 a menos 14, multiplica a concentração do sal sobre a constante da base, a base que é produzida na hidrólise. A anterior era KW vezes a concentração do sal sobre Ka. Por que Ka? Porque Ka era a constante do ácido que é produzido na hidrólise. E no caso da hidrólise ácida, é KW vezes a concentração da base sobre Kb, porque Kb refere-se à base que é produzida na hidrólise. Né? E isso é em raiz quadrada, né? Pronto, uma vez que eu calculo concentração de OH-, eu calculo pOH em seguida. E se eu sei qual é o pOH, eu subtraio de 14 e acho o pH. Isso quando eu estou diante de uma hidrólise básica. E quando eu estou diante de uma hidrólise ácida, é mais fácil, né? Eu calculo a concentração de H+, obtenho esse valor, depois tiro log e calculo pH. Se eu calculo pH, eu já sei qual é o pH estimado da hidrólise. Vamos fazer um exemplo, porque fica mais claro a aplicação das fórmulas com exemplos, antes de a gente entrar em sais ácidos, porque a gente está em sais neutros que geram hidrólise ainda, viu? Tem o finalzinho do assunto de hoje, que é sais ácidos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa aqui do acetato de sódio. Vocês são tão calados, gente. Dá a impressão que dá que eu tô aqui sozinho, sabia? Vamos lá. Tá aqui a questão. Calcule o pH de 50 ml de uma solução 0,1 molar do sal acetato de sódio. Essa é a representação normal desse sal, né, do ponto de vista químico, mas a gente pode abreviar simplesmente por NaAC, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho o NaC, se eu tenho uma solução aquosa de acetato de sódio, isso é Big Brother, viu? Assistindo Big Brother até tarde, a pessoa fica com sono, tá vendo? Eu assisto, viu, Big Brother, eu gosto. Então, vamos lá. Então, se eu tenho acetato de sódio, e ele dissocia, ele vai liberar Na+, e acetato. E aí, o que acontece? O acetato
é que vai promover a hidrólise, né? Então, a gente precisa saber se vai ser uma hidrólise alcalina ou ácida. Então, vamos lá, vamos fazer a equação, né? Então, acetato mais água gera o ácido acético, ele cliva a molécula de água, né? O acetato é uma base, rouba um próton da água, volta a ser o ácido acético, e a água que perde um próton volta a ser a hidroxila. Então, eu sei que é uma hidrólise alcalina. Então, vou calcular pela fórmula de hidrólise alcalina. Então, vou calcular a concentração de OH+, que é liberada nessa hidrólise, pela fórmula. Então, a fórmula é KW sobre, se é um ácido que está sendo produzido, então sobre Ka, que multiplica a concentração do sal. Essa é a fórmula. Então, vamos lá. KW não foi dado aqui como dado, mas é porque é um valor tão... Foi esquecimento meu mesmo, é um valor fixo. É 1 vezes 10 a menos 14. E Ka é 1,76 vezes 10 a menos 5. E a concentração do sal? A concentração do sal é a concentração que foi fornecida, né? 0,1 molar. Então, a concentração de acetato é 0,1 molar. Porque 0,1 molar é do acetato de sódio, né? Mas como a relação aqui estequiométrica é de 1 para 1 para 1, ou seja, 1 mol do acetato de sódio gera 1 mol de sódio, cátion sódio, e 1 mol de ânion acetato, então a concentração de acetato também é 0,1 e a concentração de sódio também é 0,1. O que interessa para a gente é a concentração do acetato, que é 0,1, né? Então, fazendo essas contas aqui, deixa eu calcular aqui. Isso aqui deu... Vai fazer essas contas que eu achei um valor estranho. Peraí. Oi. Porque é o acetato que gera a hidrólise, entendeu? É o acetato. O sal é o acetato de sódio. Só que o acetato de sódio, quando ele dissocia, ele gera o cátion sódio e o ânion acetato. O cátion sódio não promove hidrólise, porque o cátion sódio ele vem de uma base forte, né, que é o hidróxido de sódio. Logo, o cátion sódio ele é um ácido fraco em relação à água, então ele não altera em nada o pH, né, não promove nenhuma hidrólise. O cátion sódio não promove hidrólise. Mas o ânion acetato é que promove. O acetato, quando ele vem do ácido acético, que é um ácido fraco. Logo, o acetato é uma base conjugada do ácido acético, então ele é uma base forte em relação à água. Então, o acetato ele vai roubar um próton da água para originar o ácido acético, e a água que perdeu um próton vira hidroxila. Então, quando eu falo que é a concentração do acetato, é porque só ele é que gera hidrólise. Essa concentração do sal aqui na fórmula, na verdade, é a concentração do íon que vem do sal que gera a hidrólise. Entendeu? Nada. Então, achei esse valor aqui, 7,54 vezes 10 a menos 6 molar. Essa é a concentração da hidroxila. Só que aí eu preciso calcular pH, né? Então, vou calcular o pH primeiro. pH é o menos log dessa concentração aqui, da concentração de OH-. Então, se eu tirar o menos log desse valor, vai dar um pOH de 5,12. Aí, como eu quero pH, eu subtraio de 14. E aí eu acho um pH de 8,88. Então, percebam que é um pH alcalino. Por quê? Porque a hidrólise, ela é alcalina.
né? Se você tem uma hidrólise alcalina, você tem que ter um pH acima de 7 no final. Não tem como você ter uma hidrólise alcalina e um pH ácido, que aí tem alguma coisa errada, né? Então, esse é um exemplo de como a gente aplica a fórmula de hidrólise, né? A fórmula de, se fosse uma hidrólise ácida, seria a fórmula de hidrólise ácida, né? Mas essa, no caso, é um exemplo de uma hidrólise básica, ok? Próxima aula a gente vai fazer exercícios de hidrólise, sais ácidas, a gente reforça isso aí. Agora vamos ver sais ácidos, para fechar o conteúdo. Onde é que tá? Tá aqui. Então, sais ácidos, eu falei no comecinho da aula, né? Eles são sais que são resultantes de neutralizações parciais. Então, o exemplo que eu dei no início da aula foi esse aqui, ó, o exemplo do ácido carbônico, né? Se a gente tem uma neutralização parcial do ácido carbônico, então a gente gera, como por exemplo, o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio ele é um sal ácido, por quê? Porque ele tem um hidrogênio ionizável na sua composição, né? Então, sais ácidos é muito fácil identificar, né, um sal ácido. Se ele tem hidrogênio ionizável, ele é um sal ácido, ok? E sais básicos, como eu falei no início da aula, existem, mas são raros. O único sal básico que existe comercialmente disponível é o nitrato básico de bismuto. Então, como eles são muito raros, eles alteram o pH? Alteram. Só que a gente não estuda eles porque eles não têm relevância científica, porque raramente a gente se depara com um sal desse no laboratório no dia a dia. A gente não usa, quase nunca usa, eu nunca usei o sal nitrato básico de bismuto, por exemplo, né? Então, a gente não estuda o que a gente não usa. O que a gente sabe que ele altera o pH, ele vai alcalinizar o meio, né? Mas a gente não estuda a fundo cálculos, teorias de sais básicos, porque, como eu já falei, eles são muito raros. Então, vamos lá. Como é que a gente aprendeu, como é que a gente calcula uma hidrólise, seja uma hidrólise ácida ou uma hidrólise básica? E um sal ácido, ele altera pH? Altera, né? Se ele tem hidrogênio ionizável na sua composição, ele altera o pH. E como é que a gente calcula o pH de uma solução de um sal ácido, né? Aí existe uma fórmula para isso. Por quê? Porque um sal ácido, ele reflete dois equilíbrios químicos acontecendo ao mesmo tempo na solução. Eu vou explicar aqui. Então, por exemplo, imagine que vocês têm uma solução de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o sal ácido, né? Tem hidrogênio ionizável, ele é um sal ácido. E aí, quando você coloca ele em água, ele vai dissociar. Ele vai liberar o cátion sódio e o ânion bicarbonato, né? Que é o HCO3-. Também esse ânion é chamado de hidrógeno carbonato, né? Aí o que acontece é que o bicarbonato, ele pode sofrer ele pode gerar dois equilíbrios químicos diferentes. Ele pode gerar uma hidrólise, né? Por quê? Porque ele vem do ácido carbônico. Se esse bicarbonato ele vem do ácido carbônico, que ele é um ácido fraco, logo o bicarbonato ele é uma base forte em relação à água. Então, se ele é uma base forte em relação à água, ele vai roubar prótons da água. Então, ele vai produzir hidrólise, né? Então, o bicarbonato, quando ele se depara com a água, ele capta um próton da água, ele rouba um próton da água. Quando ele rouba um próton da água para si, ele converte-se no ácido carbônico. E a água que perdeu um próton converte-se na hidroxila. Então, ele pode gerar esse equilíbrio químico aqui, que é o equilíbrio da hidrólise. Mas o bicarbonato, ele também pode gerar outro tipo de equilíbrio, que a gente já conhece, que é o equilíbrio ácido-base simples, que é o equilíbrio de ionização. Ele simplesmente pode ionizar
liberar um próton e originar o carbonato. E aí você vai ter uma ionização simples. Ionização ácido-base. Não é hidrólise. Então percebam que o bicarbonato ele hidrolisa e alcaliniza o meio. Ou ele ioniza e acidifica o meio. E aí fica a briga desses dois equilíbrios químicos aqui. Qual desses equilíbrios é que vai ganhar essa briga? Né? Porque quem ganhar desses dois equilíbrios químicos é quem vai ditar qual será o pH final. Se o bicarbonato preferir hidrolisar, o pH final vai ser alcalino. Porque se ele prefere hidrolisar, então a hidrólise é alcalina. Mas se o bicarbonato ele preferir ionizar, o pH vai ser ácido. E como é que a gente sabe se o bicarbonato ele vai preferir hidrolisar ou preferir ionizar? A gente vai ter que fazer um jogo com as constantes. Né? Que constantes, professor? As constantes da autoprotólise da água, porque a água está envolvida no fenômeno da hidrólise, as constantes de ionização do ácido fraco que dá origem ao bicarbonato, nesse caso, o bicarbonato ele vem do ácido carbônico e ele está somente presente na primeira etapa de ionização e está presente na segunda etapa de ionização do ácido carbônico. Ok? Então, esse jogo de constantes é que vai ditar se a hidrólise vai ocorrer ou se a ionização vai ocorrer. Existe uma fórmula para descobrir isso, que é justamente a fórmula que a gente usa para calcular pH de sais ácidos. Tem um sapinho aqui do meu lado cantando. E a fórmula é bem simples. Né? Se você tem um ânion de um sal ácido, e esse ânion, ele é original. Ele é originário de um sal, ou se esse ânion ele é originário de um ácido, né, diprótico, então o pH da solução do sal ácido será simplesmente uma média aritmética dos pKa's, das constantes do ácido que lhe deram a origem. Né, isso vai ficar mais claro quando eu explicar. Ok? Então, essa é a única hipótese, porque se a gente está lidando com sais ácidos, né, o ponto-chave de um sal ácido é o ânion, certo? Não é o cátion. Então, o ânion é que vem de um ácido forte, né? Então, o ânion é que carrega o hidrogênio ionizável. Então, esse ânion, ele vem de um ácido. E esse ácido, se for fraco, ele tem suas constantes. Então, a gente vai pegar as constantes, fazer a média aritmética dos pKa's, dessas constantes, e obter o valor de pH. É assim que a gente calcula pH de soluções de sais ácidos. É bem simples. Certo? A gente só precisa ficar atento para descobrir quais são as constantes reais daquele sal ácido. Só isso. Ok? Então, eu vou explicar isso melhor com um exemplo, porque fica mais claro para vocês. É só essa fórmula que existe, não existe outra fórmula para sal ácido. Então, vamos lá. Ele está pedindo aqui, para calcular o pH, de uma solução 0,5 molar do sal monohidrogênio fosfato de potássio. Percebam aqui. Né? Imaginem vocês que se vocês não tivessem esse sal aqui, vocês tivessem K,
H3PO4. Fosfato de potássio. Aí eu estaria pedindo para vocês calcularem o pH de uma solução desse sal, só que esse sal não é um sal ácido. Esse sal é um sal que sofre hidrólise. Então a fórmula teria que ser fórmula de hidrólise. Então esse assunto, ele complica, não é que ele complica, ele pega os alunos desavisados, os alunos que não estudam, porque os alunos eles não sabem identificar qual é o sal e associar se aquele sal ele é um sal ácido ou se é um sal neutro que gera hidrólise. Esse aqui, se fosse fosfato de potássio, é um sal neutro que gera hidrólise, então a fórmula teria que ser por hidrólise. Entenderam? Então prestem atenção nesses detalhes para vocês não se passarem. Só que a questão não está trabalhando com fosfato de potássio, a questão está trabalhando com o monohidrógeno fosfato de potássio. Então percebam que nesse caso o sal é um sal ácido. Então tem que ser por fórmula de sal ácido e não por fórmula de hidrólise. Certo? Então vamos lá. O K2HPO4, ele é um sal, ele vai dissociar. Ele vai gerar 2 mols de potássio, porque está aqui, ó. E vai gerar 1 mol de fosfato. Pronto, identifiquei qual é o ânion desse sal. É o monohidrógeno fosfato. Identifiquei isso? Identifiquei. Agora eu vou identificar qual é o ácido que dá origem a esse ânion. Então o ácido que dá origem a esse ânion é o ácido fosfórico. Ah, professor, como é que eu sei disso? Vocês vão ter que aprender a associar os ânions com os cátions e os ânions com os ácidos de origem, né? Por exemplo, se o ânion é cloreto, eu sei que o cloreto vem do ácido clorídrico. Se o ânion é nitrato, eu sei que o nitrato vem do ácido nítrico. Só é acrescentar um hidrogênio, né? Se o ânion é bicarbonato, eu sei que o bicarbonato vem do ácido carbônico. É só acrescentar um hidrogênio, né? Acrescenta a quantidade de hidrogênios que a carga exige, né? Se você tem uma carga negativa, você põe um próton. Se você tem 2 cargas negativas, que é o exemplo aqui, HPO4 2-, então você precisa de 2 prótons para neutralizar. Então você acrescenta 2 prótons a esse ânion, e aí fica H3PO4. É o ácido de origem, certo? Essa é a regrinha. Pronto, já sabem que o ácido, o monohidrógeno fosfato vem do ácido fosfórico. Então, qual é a fórmula de sal ácido? A fórmula de sal ácido é essa, ó. pH é igual pKax mais pKay, que é uma média aritmética, sobre 2. Ah, professor, e quem é X? Quem é Y? É as constantes que correspondem à presença desse ânion aqui, ó. Como é que eu entendo isso? Assim, ó. Se você não sabe ainda fazer essa ionização mentalmente, você faz manualmente, né? Então, H3PO4, ele vai ionizar, que é o ácido de origem, né? Ele vai ionizar, vai gerar um próton e vai gerar o H2PO4-. Isso aqui é o Ka1. O H2PO4- vai ionizar na segunda etapa, liberar outro próton e liberar o HPO4 2-. Isso aqui é o Ka2. Olha ele aqui, ó. Olha ele, apareceu na segunda etapa. Tá vendo? Mas existe a terceira etapa ainda, né? O HPO4 2- vai ionizar e gerar o PO4 3-. Esse é o Ka3. Então, perceba que o monohidrógeno fosfato, ele faz parte da segunda etapa de ionização,
e ele também faz parte da terceira etapa de ionização. Então, X e o Y será na fórmula pKa2, referente à segunda etapa, mais pKa3, referente à terceira etapa, porque esse ânion ele faz parte da segunda etapa de ionização e da terceira etapa de ionização do ácido fosfórico. Sobre 2. Pronto, agora só é pegar esses valores aqui ó, que foi fornecido para vocês, como dado, tirar os pKs correspondentes e jogar aqui na fórmula. Então, eu vou tirar o pKa2, o pKa3, que é o menos log desses valores, né? E jogar aqui na fórmula. Então, vamos lá. Menos log de 6,32 vezes 10 a menos 8, que é o pK2, dá quanto? 6,32 exponencial a menos 8. Dá 7, arredondando 7,2. Então, menos log desse valor dá 7,2. E o menos log de 4,5 vezes 10 a menos 13. Dá 12,35, arredondando. Some dividido por 2. 7,2 mais 12,35 dividido por 2. Resultado final é que o pH é 9,78. Entenderam? Com esse pH, eu sei que é um pH alcalino. Aí eu posso perguntar a vocês. Nesse caso, o ânion monohidrogênio fosfato, ele está preferindo hidrolisar ou ele está preferindo ionizar? Porque ele pode fazer os dois, né? Se o pH deu alcalino, ele vai hidrolisar ou vai ionizar? Por que, professor, você está perguntando isso? Porque ele pode fazer os dois, né? Como eu expliquei para o bicarbonato. O HPO4 2-, ele pode se deparar com a água, roubar, como nesse caso, 2 moléculas de água, roubar 2 prótons, originar H3PO4 e 2 hidroxilas, é o que a gente chama de alcalinizar, hidrólise alcalina, ou o HPO4 2-, ele pode ionizar, liberar o próton, originar o PO4 3-, e aí é uma ionização ácida. Nesse caso, como o pH resultante deu 9,8, então a gente está vendo que é um pH alcalino. Então, já posso dizer que esse sal ácido gera esse ânion, que é o monohidrogênio fosfato, e o ânion ele prefere hidrolisar. Se o pH que eu tivesse obtido fosse ácido, eu diria que o ânion preferia ionizar. Mas como o pH foi básico, eu digo que o ânion prefere hidrolisar. É o que eu falei, a briga dos dois equilíbrios químicos. Nesse caso, o majoritário será a hidrólise. Por isso que o pH deu alcalino. Ok? E o último detalhe, percebam aqui, gente, ó, calcule o pH de 100 ml de uma solução 0,5 molar do sal. Percebam que, para um sal ácido, eu não usei a concentração. Eu não uso concentração. Por quê? Porque o cálculo de pH de sal ácido, ele é independente de concentração. Ele só depende das constantes. Então, pH, se você pega uma solução de um sal ácido, desse sal, o hidrogênio fosfato de potássio, e faz essa solução a 0,5 molar, o pH vai ser 9,78. Mas se você fizer essa solução a 0,1 molar, o pH também será 9,78, porque é independente de concentração, no caso de sais ácidos. Certo? Então, essa concentração aqui, ela só vai ser usada se o sal fosse um sal neutro que promoveria a hidrólise. Nesse caso, é um sal ácido. Então, sal ácido vai por forma de sal ácido, que é independente de concentração. Então, esse é o último detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Ok? Bem, gente, o conteúdo de hoje encerrou.
Alguém quer falar alguma coisa? Bem, se está todo mundo tranquilo, só lembrando, próxima quarta-feira a gente vai ver os exercícios da aula de hoje, dos assuntos de hoje, para reforçar, e os últimos exercícios antes da prova, né? Porque na outra quarta, deixa aqui abrir o PD, já é avaliação, já libero a avaliação de vocês, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no PD. Hoje é dia 19. Ó, 19, equilíbrio ácido base parte 3, que é hidrólise. E dia 26, que é a próxima quarta, resolução de exercícios, né, da aula de hoje, dos assuntos de hoje. E aí, dia 2 de fevereiro, já é a avaliação, né? Que a avaliação é no Moodle e vocês fazem sozinhos, certo? Só que antes dessa avaliação, eu vou liberar um exercício virtual no Moodle, né? Um exercício virtual no Moodle, eu vou liberar semana que vem só, viu? Para treinar vocês para a prova. Esse exercício virtual, ele é parecido com esses exercícios aqui da aula prática, certo? Só que ele é um exercício virtual para a teoria, né? Exercício virtual da aula teórica, que prepara vocês para a primeira prova, ok? Ele não vale nada, mas é só para vocês aprenderem a manusear o Moodle e pronto. Ele pode gerar uma nota no final, mas é uma nota fictícia, é uma nota só para, porque é uma nota para que vocês entendam como funciona o processo, né, de uma prova normal, né? Essas notas que ele mostra nos exercícios virtuais são notas mentirosas, são notas fictícias, não vale nada, ok? Então, semana que vem eu libero um exercício virtual referente ao conteúdo teórico também para reforçar, né, dos assuntos da primeira prova, beleza? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. A avaliação terá a mesma duração que o horário de aula? Não, geralmente é assim. A avaliação eu abro na quarta, no dia da aula, e fecho na quinta. Eu deixo 24 horas. Geralmente é isso que eu faço, certo? Vocês têm 24 horas para fazer a prova. Você entra no horário que você quiser, né? Entrou no horário, abriu a prova, você vai ter 24 horas para fechar a prova, né? Mas aí a prova abre na quarta, de 7 horas da manhã, e ela fecha na quinta, de 7 horas da manhã. Você tem que fazer a prova nesse intervalo aí, ok? É isso. Valeu e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.